Eu vou direto com a Luísa Zanqueta, que está na frente da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, junto com o capitão Silva Rosa, e vai nos trazer em primeira mão todas as informações sobre a prisão desse homem que pode ser o assassino de Amanda. Não é isso, Zanqueta? É isso mesmo, Bate. Boa tarde. O suspeito de ter matado e estuprado a Amanda está aqui no DHPP e deve ser ouvido nas próximas horas. Neste momento, os policiais estão ouvindo a vítima, que afirma ter sido estuprada por ele no começo do mês. Ela contou para os policiais que ele é um homem bastante violento, mas ela teve sorte porque ele a atacou por volta de 6 horas da manhã, o dia já estava amanhecendo. Ele se intimidou com a presença de moradores e acabou, então, ela conseguiu escapar desse ataque. Já a Amanda não teve a mesma sorte, né? Pelo menos ela acredita que seja o mesmo autor desse crime. E por conta disso, já foi feito um pedido de prisão temporária contra ele. E o capitão Silva Rosa pode nos dizer um pouquinho mais sobre esse trabalho neste momento. O que vai acontecer com ele, capitão? Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que nos acompanham. A partir desta fase, ele está sendo indiciado pela suspeita do crime de estupro, né? E pelo modus operandi do estuprador e como ele agiu de acordo com essa testemunha que está aqui no DHPP, tudo indica que ele realmente pode ser o autor da vítima fatal que ocorreu, que foi estuprada na nossa área na manhã do domingo, né? Tudo indica que realmente seja ele. Essa vítima que aqui está, através das imagens que foram veiculadas aí pela mídia, o reconheceu como sendo o autor do estupro da mesma e tudo indica que ele também seja o autor do estupro, infelizmente, dessa vítima que veio a óbito no domingo de manhã lá na região da Zona Leste. E já foi confirmado que ele é morador de rua, tem 36 anos e também tem passagem por roubo, né? Exatamente, tem passagem por roubo e tem passagem por estupro e atentado violento ao pudor também. Isso aumenta ainda mais os indícios de que realmente ele pode ser o autor do estupro e do homicídio dessa vítima de domingo. Agora, para os policiais militares que atenderam a ocorrência, Bate, ele não confirmou, ele negou todos os estupros, mas ele vai ter a oportunidade de confessar nesse interrogatório que será feito, então, aqui no DHPP. Eu quero, por favor, Zanqueta, uma vez que o capitão não está me ouvindo, primeiro que você parabenize ele pelo trabalho, eu quero saber os detalhes dessa prisão. Se ele reagiu, como a polícia chegou imediatamente até ele estava numa praça, como a polícia soube que era ele parece ser uma pessoa fria, ele tem estereótipos aí que levam a polícia a fazer uma leitura corporal de um maníaco sexual, de um assassino em série. Vamos, por favor, abordar com ele detalhes dessa prisão que já está chamando a atenção de todo o país. Tá certo. Capitão Bate, queria parabenizá-lo pelo trabalho, né, por essa prisão, mas a gente gostaria de saber detalhes. Onde ele foi abordado por ser um morador de rua? Vocês receberam uma denúncia, inclusive um morador chegou a fornecer as imagens, né? Ele que teria ligado para o 190. Você pode contar para a gente, primeiramente, como foi feita essa prisão, por favor? Sim. No domingo, após localizar o corpo da vítima fatal, nós tivemos acesso a imagem de uma câmera de monitoramento que flagrou o momento que esse indivíduo capturava a vítima e levava ela à força para dentro de uma viela. Essas imagens, elas foram vinculadas nas redes sociais e na mídia televisiva. Foi quando essa vítima, que se encontra aqui no DHPP, reconheceu esse indivíduo como o autor também da tentativa de estupro da mesma. Ela, passando pelo bairro de São Mateus, visualizou esse indivíduo numa praça. E tudo indica que realmente ele é morador de rua, ele perambula pelas ruas lá da Zona Leste, do bairro de São Mateus. De imediato ela ligou ao 190 na tarde de hoje, as nossas viaturas diligenciaram no local e obtiveram êxito em deter esse indivíduo. Agora, ele estaria usando o mesmo boné, né? Inclusive o Bate já falou sobre isso, mas eu lembro também que vocês comentaram que ele estava nervoso. Como é que foi essa abordagem? Ele reagiu? Ele aparenta estar nervoso? Sim, no primeiro momento, as características físicas e algumas vestimentas que ele portava coincidiam com as vestimentas da imagem e da descrição da primeira vítima do dia 1º desse mês.
né? No momento da abordagem, ele não reagiu, não resistiu à abordagem policial, porém, com a atitude de abordar e conduzi-lo para o DP, ele demonstrou bastante nervosismo, né, e preocupação por estar sendo detido. Mas, por os nossos policiais, infelizmente, ele ainda não confessou ser autor do primeiro estupro e desse segundo com a vítima fatal. Mas ele resistiu nessa abordagem que vocês fizeram, ele resistiu à condução, né, aqui para o DHPP. Como que foi essa reação de imediato dele, além desse nervosismo aparente que vocês constataram? Não, ele não teve uma reação que impedisse a ação policial de detê-lo, né? Então, naquele momento ali, ele relutou a ser abordado pelos policiais, né, como até se é de se esperar. E isso também é levado em conta, porque quem não deve não teme. E se ele demonstrou alguma reação contrária à ação policial, é sinal que realmente ele deve alguma coisa. Porém, ainda isso está sendo investigado, está sendo analisado todos os fatores que envolvem as duas ocorrências, a do dia 1º e a de domingo, para se chegar numa conclusão. Mas, num primeiro momento, já está sendo pedido pelo delegado a prisão preventiva desse indivíduo para... ou temporária, né? A temporária, né? Está sendo pedida a prisão temporária desse indivíduo para realmente se investigar isso a fundo. Agora, em termos de perfil, capitão, a gente está falando aí de um homem que tem o perfil de ser, de repente, até um serial killer. Ele é frio. O que vocês podem... o que vocês já traçaram inicialmente deste morador de rua? Sim, no primeiro momento ele é morador de rua, né? Ele não tem família, ele não tem laços afetivos ou sociais que o envolvam num ambiente sadio, num ambiente salutar, né? E sendo isso, a probabilidade dele cometer mais de um crime é muito grande. Por isso que a linha de pensamento nos direciona a entender que realmente pode ser ele o autor do estupro e do homicídio de domingo. Porque ele cometeu um, deu certo, comete o segundo, o terceiro, até ser detido pela polícia, né? Sim. Agora, essa vítima que o reconheceu pelas imagens, se a gente, de repente, divulgasse a foto dele, né, Bate, poderiam surgir outras vítimas também que foram estupradas por ele. E essa menina foi atacada na mesma rua onde ele atacou, onde supostamente ele teria matado e estuprado a Amanda. Mas, se ele já cometia esse tipo de crime na mesma região, a gente acredita que divulgando a identidade, mostrando o rosto, novas vítimas podem aparecer, né? Sim, pode acontecer isso, exatamente. Tanto é que essa vítima que aqui está, ela viu a imagem da câmera de monitoramento, a videoimagem, e pela imagem na televisão, ela reconheceu esse indivíduo como o autor da tentativa de estupro dela. Então, divulgando um retrato desse indivíduo, pode ser que surjam outras vítimas, né, de tentativa de estupro para o mesmo indivíduo. Tá bom, muito obrigada pela sua participação, capitão Bate, voltamos com você. Eu estou aguardando aqui, eu peço, por favor, se já pediram a prisão desse homem e se ele já é considerado suspeito por ter abusado sexualmente e matado a Amanda, tem logo que mostrar a foto dele, ué. Como suspeito. Isso não significa que se deve fazer algo contra ele. Justiça com as próprias mãos, até porque está preso já. Vai ter o que merece no sistema penitenciário do Brasil, que não tem que ser bom também. Não tem que ser bom pra gente aqui fora que se mata de trabalhar, para se sustentar. Agora, minha pergunta pro policial pro capitão Silva Rosa algum policial militar, né? Porque nós estamos falando com a patrulha que prendeu ele, ainda não estamos conversando com o delegado, que já devia, inclusive, fazer a gentileza de conversar com a Zanqueta, porque o nosso interesse aqui é chegar até outras vítimas desse rapaz, que deve ter. Pergunta para ele se foi questionado ao suspeito onde ele estava na manhã de domingo, se ele consegue ter algum álibi para ser tirado da cena do crime, Zanqueta. Capitão, só mais uma perguntinha. Vocês chegaram a perguntar para ele onde ele estava na manhã de domingo para saber se ele tem algum álibi, uma vez que ele negou para vocês a participação nesse crime, né? Vocês chegaram a conversar com ele? Sim, mas no primeiro momento ele não confessou o crime e não se predispôs a fornecer maiores informações para os policiais que realizaram a abordagem e o detiveram lá no local. Porém, essas informações com certeza já estão sendo levantadas lá em cima com o delegado no DHPP
e daqui a alguns minutos, com certeza, nós teremos mais informações para trazer à luz do caso. Tá certo. Mais alguma dúvida, Bate? Eu tenho uma dúvida assim. Pergunta para o capitão Silva Rosa o seguinte, né? Tem muita gente chegando agora do Brasil, eu estou vendo já o interesse de vocês nesse caso, porque nós temos o interesse, se realmente esse homem for o culpado, que está preso agora e que deve aparecer a qualquer momento, aí a Zanqueta deve fazer a imagem dele na hora da transferência, né, para o IML, não sei qual procedimento a partir de agora. Quanto mais gente reconhecer e conseguir comprovar que ele é um abusador ou assassino, mais tempo ele fica na cadeia. Então, cadê a foto da Amanda, por favor? Né? Não partam desse princípio, ele já está preso pelo crime, eu fui abusada, não vou procurar a polícia que eu não quero me expor. Pelo contrário, se você foi vítima desse homem e conseguir provar, é a chance que nós temos para mantê-lo preso por ainda mais tempo, se realmente ele for culpado. E eu pergunto para a Zanqueta, para repassar a pergunta para o capitão Silva Rosa, eles conhecem linguagem corporal de bandido. O policial acha que ele deve alguma coisa, ele dava a entender, teve um comportamento de criminoso ou parecia um discurso realmente de quem foi pego de surpresa, um inocente? Pergunta, por favor, para o capitão. O Bate está perguntando, capitão, vocês conhecem a linguagem corporal dos criminosos, né? Qual foi a percepção que vocês tiveram? Ele dava sinais de que ele realmente tinha algum envolvimento nisso ou simplesmente ele foi pego de surpresa, parecia apenas assustado? O que você pode adiantar para a gente, assim, desse comportamento dele nesta abordagem policial? Sim, a linguagem corporal, ela fala muito, principalmente para o trabalho policial. Nós temos a experiência de fazer essa leitura para identificar um criminoso, alguém que não é criminoso, que está se comportando de forma indevida para realizar a abordagem policial e tudo mais. Num primeiro momento, foi como eu disse, ele demonstrou nervosismo, ele não se comportou de forma tranquila, como quem não deve nada, mas também eu não posso aqui acusar, falar é ele, porque ele não nos confessou o cometimento desses dois crimes, né? Mas, pelo comportamento dele, tudo indica que realmente ele pode ser o autor aí desses dois crimes de estupro lá na Zona Leste de São Paulo. Tá certo, agora o Bate lembrou bem também essa questão dos exames. Eu conversei também com a chefe de investigação, ela falou que já foram solicitados exames periciais justamente para fazerem essa ligação, Bate, dele, de repente aí com o ataque da Amanda, né, e com essa vítima que o acusou de estupro. Então, eles também estão esperando esse resultado dos exames que foram solicitados. Eu volto já com você, Zanqueta. Sem retorno neste momento. Ok, vem para mim, por favor. Eu volto já com você, Zanqueta, porque a reportagem do caso está pronta. Vamos ver. O vídeo mostra uma calçada durante a madrugada e duas pessoas caminhando. É nítido que a jovem tenta ignorar a presença do homem que anda ao seu lado. De repente, o homem deixa uma sacola no chão e ataca a mulher. A vítima é a estudante Francisca Amanda da Costa Silva, de 24 anos. Ela é arrastada pela rua e levada para um canto escuro, do outro lado da via. O ataque contra a estudante começou exatamente nesse ponto aqui, quando ela chegou em frente a essa loja veterinária, que tem duas câmeras de monitoramento aqui do lado de fora, ela foi literalmente atacada. O homem agarrou ela por trás, pelas costas, e obrigou a jovem a atravessar a rua. Como era de madrugada, não tinha nenhum movimento aqui nessa região, ninguém percebeu o que estava acontecendo. Francisca, então, foi trazida para o lado de cá, para essa outra calçada, até esse ponto aqui. Esse local funciona como ponto de descarte de lixo desse açougue. É daqui que os funcionários costumam sair durante o dia para descartar o que é produzido e jogado fora lá dentro do açougue. Aqui a Francisca foi atacada, estuprada e, infelizmente, acabou sendo assassinada. A perícia ainda investiga como é que aconteceu o homicídio. Mas uma coisa a polícia já sabe, ela foi encontrada com a própria calça jeans amarrada em torno do pescoço. Então, a principal causa ou a principal suspeita até o momento é de que ela tenha sido assassinada enforcada. A estudante era enfermeira e seguia para o trabalho quando foi morta.
O criminoso aproveitou que Amanda estava sozinha para cometer o crime. Depois de estuprar e matar a estudante, o criminoso ainda tentou esconder o corpo de Francisca para que ele pudesse fugir, para que ele tivesse tempo de não ser pego, justamente cometendo o crime. E aí o que ele usou para tampar o corpo da estudante foi esse papelão aqui que ficou para trás. Era com esse pedaço de papel, uma caixa que ele desmontou, é que ele deixou o corpo da estudante tampado bem aqui, bem ali no fundo do supermercado que nós mostramos. Ele já tinha aproveitado que tinha um papelão aqui nessa região, desmontou o papelão, a caixa, que era uma caixa muito parecida com esta caixa aqui, e aí ele usou a própria caixa para tampar o corpo da estudante. E aí logo em seguida ele fugiu e agora a polícia tenta identificá-lo. O corpo foi encontrado no início da manhã de domingo. Esse vídeo mostra o movimento da polícia no local. Chegou o rabecão aqui para pegar a mulher agora e a menina nova estrupada e jogada ali no canto ali, ó, a viatura ali de polícia. Outro vídeo, gravado de frente, mostra o criminoso seguindo a estudante, mas não é possível identificá-lo. Eu vou conversar agora com o funcionário aqui do açougue, que está aqui comigo. Foi ele que chegou cedo para trabalhar, estacionou o carro logo aqui atrás. Normalmente ele estaciona um pouquinho mais na frente. Se isso tivesse acontecido, ele já teria visto a estudante caída aqui ao passar pelo passeio, pela calçada. Só que justamente nesse domingo, ele deixou o carro um pouquinho mais aqui atrás. Entrou para trabalhar, depois que ele fez algum serviço lá dentro, ele veio aqui para fora. Ele pediu para não ser identificado, mas ele vai contar para a gente o que foi que ele encontrou aqui nesse local. Conta pra gente como é que foi, o que você viu aqui? Quando eu abri a porta às 8h30 para jogar o lixo fora, o papelão fora, não, quando eu abri a porta, ele empurrou a porta. Eu disse, eita, o que é isso, mano? Se ele tava dormindo lá, pessoal. Quando eu vi com o cabo de vassoura, eu vi que ela tava morta já, seminua. Eu levantei o papelão, eu vi só a parte de essa porta dela. Aqui, né? Foi essa porta aí, que você abriu, né? Eu abri essa aí. O pé dele empurrou a porta pra dentro. Essa porta aqui, então, vocês trabalham aqui dentro. Aí dentro. O açougue fica aqui no fundo. É, trabalho fechado aí. Você saiu para poder jogar o lixo fora. Ela tava caída aí, caída aqui. aí. Você estava mostrando aí. Bem aí, caída de bruço? De bruço. E as pernas dela estavam encostadas na porta. Olha, ainda tem uma marca aqui, provavelmente é do tênis. As partes dela, né? Quando você abriu a porta, então, as pernas dela já empurraram a porta, foi a hora que você levou o susto. Pra dentro que eu levei o susto. Ela estava coberta na hora? Papelão. Tinha papelão aqui? Em cima dela. Em cima dela. Aí eu peguei um cabo de vassoura, quando você está não, para mexer, para acordar, você era morador de rua. Aqui é um local que normalmente as pessoas costumam se esconder à noite, porque é um local de recuo. Olha, a gente percebe aqui, é um local que as pessoas costumam às vezes se esconder. É normal isso? Ó, eu saio daqui 8 horas, geralmente saio 8 horas, não tem ninguém aqui. Isso mais tarde, né? O movimento já é mais tranquilo. É, eu saio 8h30. Você acha que ela foi atacada por volta de que horas? Ó, pelo horário da filmagem que tem aí, foi às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Ela provavelmente estava voltando para casa. Ou indo trabalhar, né? Geralmente trabalha de manhã. Saindo para o trabalho, né? Deve ter tem um ponto de ônibus bem aqui perto, tem né? Aqui, tem ali, ó. Tem pra cá, ele pega o Nateu bem aqui. Olha, aqui no fundo tem um ponto de ônibus. Provavelmente, então, ela iria pegar o ônibus aqui e iria para o trabalho, então, quando foi atacada por essa pessoa. Aqui na calçada, ela já foi trazida, então, para esse recuo, para esse ponto aqui. É aqui que os funcionários costumam sair com o lixo que é produzido dentro do açougue. Quantas pessoas trabalham aqui no fundo? Aí, geralmente, de domingo vem uns 7 ou 8, ou domingo. Geralmente, em geral, tem uns 10 ou mais. Normalmente é você que sai para trazer o lixo? Não, é difícil trazer. Poderia ter sido outra pessoa, outra pessoa. A região onde o crime aconteceu é cheia de câmeras. Os vídeos vão ajudar a identificar o assassino. O canto onde Francisca Amanda foi morta também tem câmera. Vídeos de algumas lojas já estão circulando pelas redes sociais. Moradores estão compartilhando as imagens para tentar ajudar a polícia. Vocês já conseguem identificar, saber quem é que fez isso? Então, no momento não, porque não está aparecendo o rosto. Mas, como nós estamos procurando aqui, os vizinhanças que tem comércio na região, estamos tentando ver mais câmeras possível para nós tentar localizar o rosto da pessoa que fez isso daí. Pessoas que moram perto do local onde a Francisca foi assassinada e até comerciantes disseram que essa era uma rotina comum dela. Ela costumava levantar bem cedo em casa para ir para o trabalho. Por volta de 4h30, 5 horas da manhã, ela ia para o ponto para pegar a condução. Ela trabalhava como enfermeira em um hospital da Moca. Do ponto de ônibus
até o hospital, ela costumava demorar aí em torno de 1 hora a viagem. Chegava bem cedo, segundo os vizinhos, porque ela costumava principalmente se inteirar do que tinha acontecido na noite anterior e no dia anterior lá no Hospital da Moca. Era assim que a Francisca costumava fazer todos os dias, era assim que ela gostava de fazer, principalmente para não ter problemas durante o trabalho. Era uma pessoa muito dedicada. O caso está sendo investigado aqui pelo 69DP de Teotônio Vilela, mas com a ajuda dos policiais da Delegacia de Homicídios do DHPP, principalmente porque no local onde a Francisca foi morta, os policiais não encontraram sangue, o que indica que realmente ela foi assassinada asfixiada, ela foi enforcada com a própria calça jeans. Mas os peritos ainda continuam fazendo um trabalho específico para tentar entender se, por exemplo, ela teve o pescoço quebrado. Outra coisa, um outro detalhe é que os policiais ainda não conseguiram identificar o assassino. Muito bem, olha, gente, amiga, nós vamos agora direto até a Delegacia de Homicídios aqui de São Paulo, porque a qualquer momento a Polícia de São Paulo pode anunciar, ele deve estar agora com o delegado, esse sujeito, se ele é ou não, né, se os indícios realmente confirmam que ele é o abusador e o assassino da Amanda. Pois não, Luísa Zanqueta? A expectativa bate no que ele vai falar nesse depoimento, se ele vai confessar essa participação no crime, que ele já negou para os policiais militares que o abordaram e que o trouxeram para o DHPP, mas fica essa expectativa. E também os policiais estão procurando alguma evidência que o ligue a esse crime. Ele já foi reconhecido pelas imagens divulgadas por uma outra vítima que diz ter sido estuprada por ele. E agora, então, fica a expectativa em relação a essa possível prisão, porque o pedido de prisão temporária já foi feito, mas eles precisam confirmar a ligação dele no estupro e na morte da Amanda Costa, de 24 anos, Bate. Ok, me dá a imagem, por favor. Olha, é uma imagem nova. Atenção, eu quero, por favor, o cinegrafista da Luísa Zanqueta ali mostrando o corredor de entrada por onde passam os suspeitos presos na Delegacia de Homicídios, por favor. Essa imagem que você está vendo agora, chegou nesse momento aqui para mim. Repara, é um outro ângulo em que esse rapaz teria acabado de abusar e matar a Amanda. Essa é uma imagem, aliás, em muita resolução, uma qualidade incrível de imagem, às 5h14 da manhã, portanto. Ela teria sido abordada primeiro às 4h52. 4h02 dá 10 minutos, 5h02, 10 minutos, 5h12, 12, ou seja, da primeira abordagem até a hora em que ele é flagrado trocando de roupa, porque deve ter ficado a roupa rasgada e também com alguma mancha de sangue, devido à luta corporal que houve entre os dois, se realmente for esse o culpado, ele teria levado do início da abordagem até o fim do assassinato 20 minutos. 20 minutos. Eu não sei como é que ninguém na região não ouviu os gritos dessa menina, porque é muito comércio, mas tem muita gente em casa e 5 horas da manhã é um silêncio absoluto, as pessoas ouviriam. Daqui a pouco, então, a Luísa Zanqueta, direto da Delegacia de Homicídios de São Paulo, vai nos trazer daqui a pouco, se realmente for confirmada, né, a participação dele nesse crime, nós vamos mostrar direto. Eu vou lá para a delegacia na hora, olha, a Zanqueta já está na porta onde acontece isso, onde acontece a transferência e a chegada de presos. Se realmente, pode mostrar lá, Zanqueta, o corredor, por favor. Pode mostrar o corredor da entrada do DHPP. Eu sei que os nossos amigos Bate. Lá estão com dificuldade de retorno, mas não tem problema. Só para complementar, um inquérito já foi aberto para investigá-lo por esse crime, né, da Amanda. Ele já vai responder pelo estupro desta vítima que ainda está aqui no DHPP. Ela deve estar terminando de ser ouvida e fica a expectativa, então, pelo que ele vai dizer nas próximas horas. Nós também vamos continuar aqui e tentar mostrá-lo, né? Enfim, ele já teve a prisão temporária decretada, mas qualquer movimentação, qualquer entra e sai, a gente está a postos aqui na tentativa de trazer tudo ao vivo para o Cidade Alerta. Mas vem para mim, obrigado, Zanqueta, pela gentileza. Olha, mas a polícia tem que mostrar a foto dele. Dá a foto e o nome.
Se já chegou à conclusão que é o abusador sexual da menina que o reconheceu, e os indícios, né, tanto que a prisão dele já foi pedida, dá a foto dele. Foto e nome. Não é para botar foto e nome dizendo que ele é o culpado pela morte da Amanda, mas para que outras pessoas que porventura forem vítimas desse rapaz se encorajem e procurem a polícia. A repórter Luísa Zanqueta está com a irmã do homem que está preso agora, suspeito de ter matado essa estudante de enfermagem na Zona Leste de São Paulo. A Zanqueta está me ouvindo já ou ainda não? Olha, a informação que eu tenho é que o nome do rapaz que está preso, suspeito de ter abusado e matado a Amanda aqui em São Paulo, é Cleiton Santos. Cleiton Santos, portanto, é o nome desse rapaz. A irmã do Cleiton, quando soube que o irmão tinha sido preso, foi direto para a delegacia e tá com a Zanqueta. Deixa eu ver a entrevista da Zanqueta com a irmã do preso agora. Você alega que o seu irmão é inocente. Por quê? Porque a roupa que mostra na filmagem não é a roupa que ele saiu da minha casa no sábado. A roupa que ele estava sábado que eu dei para ele era uma camiseta azul e uma calça jeans e um tênis preto. Mas ele não tinha outra peça de roupa? A roupa que ele tinha tá lá na minha casa para me lavar. E o boné? Porque o boné é muito parecido. Os próprios policiais reconheceram o boné como sendo praticamente o mesmo do homem que aparece naquela imagem. Só que na filmagem o homem tem cabelo, meu irmão tá careca, que o meu marido cortou o cabelo dele. No sábado meu marido cortou o cabelo dele. Mas ele tem passagem por roubo, né? Ou seja, ele já tem um histórico de crime. Por que você acha que ele é inocente? Roubo, ele nunca iria estrupar uma pessoa, que ele é contra isso é contra nossos princípios. A gente foi criado tudo dentro da igreja. Ele nunca ia mexer com a mulher dos outros, nunca. Desculpa, mas eu não sei se você sabe, uma outra vítima o reconheceu pelas imagens e acusa ele como sendo o mesmo estuprador, que inclusive de um crime que aconteceu na mesma rua onde a Amanda foi estuprada e morta. Seria muita coincidência, você não acha? Ele nem ficava mais lá, ele estava ficando só lá em São Mateus, ele não ficava mais no Jardim Tietê. Eu tenho certeza que o meu irmão não fez isso. Ele não fez isso, ele não pode pagar pro erro de outra pessoa. Não foi ele. Não é ele naquela filmagem, não é ele. E ele é morador de rua, ele passou a ser morador de rua desde que ele saiu da prisão. Isso. Desde que ele cumpriu pena por roubo. É. E vocês têm contato? Você fala com ele? Ele vai na minha casa todo dia tomar banho e comer. E por que ele estava morando na rua? Porque ele não queria morar dentro de casa porque ele é usuário de droga. E eu tenho 2 crianças dentro de casa. E eu já tinha alugado uma casa, comprei fogão, geladeira, eu mobiliei uma casa todinha para ele. E no domingo, vocês se viram no domingo? Não, a última vez que eu vi ele foi no sábado. Então você não conversou com ele Não. Desde o dia da morte da Amanda? É. E por que você tem tanta certeza que não foi o seu irmão? Porque na filmagem mostra, ele tá sem cabelo, meu irmão. E na filmagem o homem que tá lá tá com cabelo. Mas que cabelo você diz? Porque ele usa um boné. Então, mas dá pra ver por detrás. Se você puxar a filmagem direitinho, dá pra ver. Que nem ontem mostrou no Batman, na hora que puxou, que ele levou ela lá, sei lá que buraco que era aquele lá. Mas você viu a imagem de frente? O seu irmão manca com uma das pernas? Não, meu irmão não manca. O meu irmão é perfeito das 2 pernas. Ele não manca. Eu vou. Mas o seu irmão, ele mora em uma rua ali perto de onde tudo aconteceu, certo? Não, a casa da minha avó é ali. Naquela rua é a casa da minha avó. Agora onde a gente mora é lá no São Mateus. Lá no Largo de São Mateus. Ali naquela rua é a casa da minha avó, da minha afinada avó. O roubo cujo crime ele já, inclusive, Já pagou. cumpriu pena, né? Foi o único crime que ele cometeu em toda a vida dele? De roubo só. Você não acredita que ele possa estuprar uma pessoa? Tenho certeza absoluta que ele não ia fazer isso. Mesmo em um momento em que ele estivesse alterado? Mesmo se ele tivesse alterado. Porque ele sabe que com um estrupador na cadeia não tem vez, vai morrer. Ele droga. não ia fazer isso. E alguma peça de roupa, jaqueta que esse homem aparece usando, não sei se você viu na imagem Vi, também. uma jaqueta Você preta. reconheceu alguma peça de Nenhuma roupa como peça sendo que- dele? Não, nenhuma. E ele nem usa chinelo, ele só anda de tênis.
Agora, o que você tem a dizer sobre essa vítima que tem certeza que foi estuprada por ele no começo do mês? Essa daí eu não sei, porque não deixaram eu falar com ela para ela dizer o que ela viu nele para dizer que foi ele que estuprou ela. Não sei. Essa eu não sei. E o comportamento dele, assim, ele era uma pessoa agressiva quando você... Não, ele é chorão. Ele é todo bobão, ele é laranja. Ele não é... Você nunca viu ele em um momento de fúria, nervoso? Não. Nunca brigou com ninguém da família? Da família, não. Só a gente que brigava com ele. Mais eu, né? Porque depois que a minha avó faleceu, mais eu que brigava com ele. E que eu fiquei responsável de cuidar dele depois que a minha avó faleceu. Você prefere acreditar que ele é inocente? Que ele é inocente. Mas agora a polícia vai ter que fazer o trabalho dela. Vai fazer. Eu pedi para eles procurarem direitinho, para não colocar mais um inocente na cadeia. E mesmo que dessa mulher aí, que ela está dizendo que foi ele... Tá certo. Conversei então com a irmã do Cleiton Santos, o nome dele é Cleiton Santos, morador de rua, tem 36 anos. Ela acredita que não seja ele e por um motivo até mesmo de trabalho, ela prefere não mostrar o rosto, mas está aqui no DHPP na esperança de vê-lo sair pela porta da frente. Ok, eu vou fazer o seguinte, olha, acabou, vem para mim por gentileza, eu acabo de receber a foto desse rapaz. Eu recebi agora aqui a foto do rapaz. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou mandar lá para a central de controle do Cidade Alerta para a gente botar na tela cheia a foto, dividindo com a imagem que nós temos com a frente dele, para a gente fazer a comparação se há semelhança ou não. A irmã garante que não é ele, mas usuário de drogas não dá para pôr a mão no fogo, porque na hora que a pessoa está consumida, sei lá, se é crack, cocaína, o que vai ser capaz de cometer? Né? Mexe com toda a cabeça da pessoa. Tem a imagem dele dividindo a tela? Qual que é a imagem mais de frente que a gente tem dele? A Zanqueta tá com o Capitão Silva Rosa? Pois não, Zanqueta? Bate, a irmã até tinha esperança de ver o Cleiton Santos saindo pela porta da frente, mas isso não vai mais acontecer porque ele está preso temporariamente, uma prisão que deve ser prorrogada por pelo menos mais 30 dias. E o Capitão Silva Rosa está com boas notícias, Bate. O delegado já tem evidências que ligam o Cleiton a este crime. E neste momento eles já estão fazendo buscas lá na Zona Leste atrás de objetos que seriam pertences do Cleiton, né? Uma vez que ele era morador de rua, mas esses objetos também podem ajudar o delegado, que também espera pelo exame de DNA, seria uma prova cabal. A confissão, infelizmente, não houve, mas tudo indica que realmente foi o Cleiton o autor do estupro e da morte da Amanda, correto, capitão? Exatamente. E, no primeiro momento, seria a confissão do Cleiton do cometimento desses crimes, né? O que se tem é que uma vítima, né, o reconheceu em depoimento formal, reconhece o mesmo e características físicas dele, como por exemplo tatuagem, tipo físico, como ele sendo o autor do estupro da mesma, aquela que eu falei lá no dia 1º desse mês, né? Existem outras evidências também que levam a crer que é ele o autor do segundo estupro seguido de morte lá na região de São Mateus. Agora, cabe a investigação da Polícia Civil aqui do DHPP, juntando todos os indícios coletados até o momento para se fechar essa ocorrência e imputar a culpabilidade a ele ou não. Mas nesse exato momento, nossos policiais aí de São Mateus estão realizando buscas em alguns locais por onde o Cleiton passava, por onde ele ficava, que ele é morador de rua, para tentar coletar alguns indícios, alguns materiais que o liguem ao crime do domingo. Então o que nós temos agora é isso, ele ficará preso, né? E durante essa prisão serão coletadas mais provas para chegar na conclusão de que realmente ele é o autor desse crime ou não.